Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse agora vai ser, se eu não me engano, o oitavo episódio do podcast Alma Digital. E hoje a gente vai estar dando sequência, né, no referente ao vídeo passado, né? Para quem não assistiu, a gente estava falando sobre os espíritos imperfeitos. E hoje a gente vai estar dando sequência, né? A gente vai estar falando sobre os bons espíritos e também sobre os espíritos puros, né? Que já atingiram a perfeição, né. Na verdade, dentro dos bons espíritos Allan Kardec ele separou em 4 diferentes classes, tá certo? E dentro dos espíritos puros só existe uma classe, né, que é a escala que todos desejam atingir. Beleza, pessoal? Então tô aqui com Allan Kardec e a gente vai estar dando início aqui ao o 8º episódio, né, que eu falei, se eu acho que se eu não me engano é o 8º episódio do podcast Alma Digital. Eu queria que você começasse, falando um pouco sobre as qualidades, né, que pertencem à classificação dos bons espíritos. Ao contrário dos espíritos inferiores, os espíritos bons já têm a predominância do espírito sobre a matéria. E como o nome já diz, essa classificação de espíritos se encontram em uma categoria que mais se preocupam com o bem. A capacidade de conseguirem fazer o bem é proporcional com o adiantamento que eles alcançaram, usando toda a força e recurso para poder ajudar o próximo. Nunca se esquecendo de exercitar o perdão, mesmo que no início encontre certas dificuldades em conseguir praticar. Acabam sendo muito sensíveis e sofrem com a tristeza dos outros, e se sentem incapazes de contrariar as pessoas que amam. E o conhecimento, né, desses espíritos, chega a ser amplo ou ele acaba sendo muito limitado ainda? Depende da evolução que ele se encontra. Eles geralmente conhecem um pouco sobre a ciência e entendem sobre a filosofia imortal da vida, abraçando a bondade como sendo a sua chave de libertação. E mesmo que não consiga desprender de objetos que ama, ele se sente bem ao fazer o bem e tem consciência da necessidade de amar cada vez mais. Eles compreendem a existência de Deus e conhecem as suas leis, respeitando os direitos dos outros. Só que mesmo assim, às vezes reagem quando seus direitos acabam sendo invadidos por outros. Conseguem perceber quando erram e se arrependem com sinceridade. Sofrem muito pela falta cometida e se esforçam muito para conseguir reparar os seus erros para que não cometa esse mesmo erro novamente. Muitas vezes, acaba se silenciando para não ferir as pessoas que se sentem contrariados em suas ações. O orgulho e o egoísmo já são esquecidos por eles, e por não estarem completamente desmaterializados, ainda têm alguns laços presos ao interesse material, com ligação ainda a hábitos corriqueiros. Mas não são portadores de vício e nem sentem prazer em prejudicar os outros. Ao invés disso, eles sentem prazer em praticar a caridade, mas sentem prazer maior quando essa caridade é feita para aquelas pessoas que ele tem uma ligação mais forte. Os espíritos bons se encontram em uma escala moral com os valores muito altos e desconhecem restrições de raça, de cor e pátria, buscando universalizar os seus sentimentos. Eles são muito populares no nosso meio por santos, gênios, protetores e guias. A gente consegue ver uma grande diferença entre os espíritos inferiores e os bons espíritos. Só que dentro do livro dos espíritos, você acabou separando os bons espíritos em 4 classes diferentes, né. Você podia comentar um pouco sobre cada uma delas? Sim, claro. São 4 diferentes classes que fazem parte dos espíritos bons. A última delas são os espíritos benevolentes, que têm o conhecimento moral bem enraizado e conseguem vivenciá-lo em todos os momentos. Eles fecham os olhos à razão, usando muito pouco o raciocínio, para não contrariar os seus sentimentos de fraternidade. A bondade nos espíritos benevolentes acaba sendo dominante no seu caráter, e se sente feliz quando conseguem praticar e acabam fazendo amigos com muita facilidade, porque são muito tolerantes, mas são muito mais desenvolvidos no seu lado moral do que no seu intelectual. Só que na hora certa, dará um toque nas suas sensibilidades e vai começar a busca pela necessidade da ciência que vai fortalecer a sua fé.
Na quarta classe, a gente encontra os espíritos instruídos ou sábios, né? Como o próprio nome já diz, esses espíritos têm o seu conhecimento ampliado. Pode estar comentando mais sobre essa classificação? Com certeza, como você mencionou, essa classificação de espíritos possuem amplos conhecimentos. Só que eles se dedicam mais à ciência do que aos conhecimentos morais. São espíritos já desapegados à matéria, e quando encarnados demonstram uma certa serenidade em todo aspecto da vida. Ama pelo prazer de amar. Estão completamente desligados da agressividade. A sua maior grandeza é o desprendimento, porque reconhecem que tudo pertence a Deus. São conhecedores dessa verdade e vivem mais ou menos felizes. E como você mencionou, a gente consegue reconhecer esses espíritos pela amplitude dos seus conhecimentos e pelo prazer que eles têm em transmitir esses conhecimentos, mas são bem poucos os espíritos sábios que estão encarnados na Terra atualmente. Devido ao ambiente do mundo, eles acabam sendo admirados, mas não são ouvidos. Só que o futuro vai mostrar a necessidade desses espíritos nos caminhos da sociedade, para ajudar a vencer as dificuldades internas, porque eles são dotados de felicidade para liberar as pessoas para uma vida melhor. Na maioria das vezes, não pertencem a nenhum grupo religioso, e também não gostam de ler nenhum livro de tais fontes, e quando desencarnados mantêm o mesmo modo. Só que muitos sábios acabam fugindo dessa regra, buscando um conhecimento espiritual e acabam ganhando a superioridade com mais rapidez. E na terceira classe a gente encontra os espíritos de sabedoria, né? Isso mesmo, que são espíritos dotados de autoconhecimento moral, só que não ficam só na teoria. Eles vivem esse conhecimento. Já não têm certas ligações no mundo físico e já se livraram de paixões inferiores. Alimentando o amor no seu coração, sentindo fraternidade por todos os povos. Só que além do grande desenvolvimento moral, eles possuem muita qualidade intelectual. Só que ainda não é um conhecimento ilimitado, só que esse conhecimento já acaba permitindo que eles tenham um julgamento correto sobre os homens e as coisas. Esses espíritos visitam a Terra e inspiram o homem de saber e dotado de vida moral, fazendo crescer o entendimento desses homens. A reencarnação para esses espíritos são raras, mas conforme o ambiente do planeta vai melhorando, essas reencarnações vão aumentando. O espírito de sabedoria já são espíritos felizes, porque conhecem e vivem em plena harmonia. Já encontraram a paz, porque procuraram dentro deles. E a última classe dos bons espíritos, né, pertencem aos espíritos superiores, né? Eu acredito que já seja um grande avanço, né? Os espíritos que conseguem já atingir essa classificação, né? Que, querendo ou não, eu acredito que seja, falta muito pouco para a gente atingir ali a perfeição, né? A pureza dos espíritos puros. Exatamente. Os espíritos superiores reúnem em si qualidades incalculáveis que acabam passando impercebidas para a gente. Eles reúnem em si muito conhecimento sobre ciência, arte, sabedoria e bondade. Só que não só compreende profundamente as leis de Deus, mas vivenciam todas elas. Não existem mais segredos para eles. Eles dominam toda a natureza e raramente reencarnam na Terra. São missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança. Nunca falham nas suas missões, porque conhecem todas as trilhas por onde deverão passar, tanto a par de todas as manobras humanas, e sabem instruir muito bem os seus inferiores no momento certo, deixando que cumpra a justiça nos caminhos da terra. Eles sabem orientar os homens de ideal elevado, mas se silenciam junto daqueles que alimentam a curiosidade, deixando que os iguais se atraiam. São sempre cautelosos no que tange às manifestações do mundo espiritual, sempre se limitando nas revelações para que o homem não receba verdades que ele ainda não consiga suportar. A presença desses espíritos encanta e deslumbra em todos os sentidos. Tem grandes interesses na melhoria espiritual de todos. E só falta um degrau para que esses espíritos consigam atingir a perfeição. E falando em perfeição, né, pode definir o que são espíritos puros, né, os espíritos perfeitos? Esses espíritos são almas que já passaram por todas as escalas anteriores. Eles já não têm mais nenhum karma para se esgotar. Gozam da felicidade sem mácula,
com uma tranquilidade de consciência imperturbável. Eles não raciocinam mais porque não precisam mais da razão. Eles simplesmente sabem e acabam agindo pela intuição. Eles captam o pensamento do Criador. Já reuniram todas as experiências e são dotados da mais pura moral, da mais profunda filosofia e da mais elevada ciência. Tendo domínio de todas as coisas, até a natureza lhe obedecem, porque conhecem todas as leis que governam e dirigem a criação. Lembrando que esses espíritos não nascem assim, essa posição ela é conquistada por eles. Eles também não precisam mais encarnar na Terra, mas caso eles precisem encarnar, estão sempre bem dispostos em vir cumprir a vontade de Deus. E quando isso acontece, seu nascimento se reveste de situações de paranormalidade, que a gente ainda não consegue entender. A gente pode falar que Jesus fazia parte dos espíritos puros, né, que um dia encarnou aqui na Terra? Sim, sem dúvida alguma, Cristo foi um desses seres que pisou na Terra, onde a sua filosofia espiritual confunde até os mais sábios da época, por mostrar e viver conceitos que até antes nunca tinha sido visto e nem vivido. A maior mensagem espiritual foi entregue por Jesus nos 3 anos da sua pregação. E a sua vinda veio mostrar caminhos por onde a gente deve passar até conseguir atingir a felicidade. Esses espíritos já não estão ligados mais às coisas materiais, só amam e trabalham a favor da harmonia. Todas as leis dos homens vai ceder lugar a uma única lei que se chama fraternidade. Para que a Terra seja morada dos espíritos puros, ainda precisa ser mudado muitas coisas. E uma delas é a gente deixar de ser irmãos só na palavra, mas sermos irmãos na vivência. E essas mudanças vão atrair esses espíritos, de maneira que eles instalem no planeta o paraíso, onde o mal já não vai ter mais espaço. Esse foi mais um episódio do podcast Alma Digital, e tudo que a gente falou aqui dentro desse vídeo, você pode também estar se aprofundando dentro do livro dos Espíritos e dentro do livro comentado pelo Miramês, dentro das perguntas número 107 ao número 113. Beleza, pessoal? Então agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo, né? Se você ficou com alguma dúvida, podem estar escrevendo aqui nos comentários que eu vou respondendo assim que eu for lendo, beleza? Agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo e aguardo vocês então na semana que vem.